Deus é o dono do lugar e quem fala é Everson Montanha, portal Nova Terra. Ó, volta. Eu tô me segurando pra não falar errado. Nova Terra. É. Por isso que eu fiquei. Portal. Nova 15. Portal Nova 15. Quer começar? Não. Bora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A Inova Digital hoje está aqui no Portal Nova 15 e hoje eu tô aqui com o Montanha, grande satisfação estar aqui com ele, e hoje a gente vai estar entrevistando o Rodrigo. Maravilha, maravilha. Rodrigo, obrigado pela vinda aí. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Eu Rodrigo? que agradeço. Rodrigo é fenômeno, né, aqui na região, né? É Piracicaba e região. Você saiu, você tem também empreendimentos fora daqui, né? Sim, tem fora também. Então, assim, em termos de construção civil, né? Construção residência, comercial, tudo você faz, né? Industrial. E não só a construção, mas também tu dá suprimento também. Você fornece mão de obra também, né? Mão de obra, projeto, gerenciamento. Então conta um pouquinho quem é Rodrigo Scarlassari, é isso? Scarlassari. Scarlassari, que está aqui com a gente aí, vai palestrar também, ou palestrou no Mente Brilhante, vai palestrar no Mente Brilhante. E muita maior satisfação, e assim, satisfação minha também, porque ele foi a representação do meu pai no processo de constelação familiar, e acabei me aproximando dele nesse evento da Maria Inês Grimaldi. E ele topou estar com a gente aqui, contando um pouquinho da história dele. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o meu nome é Rodrigo Scarlassari, só que tem dois nomes antes. É Rodrigo Eduardo Torniziello Scarlassari. Mas achei um nome maior que o meu. Vamos simplificar tudo e ficar só Rodrigo Scarlassari mesmo. Bom, eu sou nascido em Piracicaba, vivi a vida inteira aqui em Piracicaba. Eu fui para fora para trabalhar, mas eu nunca morei fora de Piracicaba, então minha vida inteira sempre foi aqui. Eu entrei na faculdade também em Piracicaba, eu me formei na na Faculdade de Engenharia de Piracicaba, em 2000. E de lá para cá eu sempre vim trabalhando, sempre no mesmo segmento, construção civil. O meu primeiro emprego foi na área de saneamento básico, eu não fazia ideia do que era, mas era recém-formado. Entrei numa empresa e aprendi um pouquinho sobre saneamento básico. Depois fui para empresas de construção de casa, de prédio. Eu só não fiz rodovia e ponte até hoje. Do resto, eu acho que já fiz de tudo um pouco. E 2016 que eu comecei efetivamente a minha empresa. Eu montei o CNPJ em 2011 para trabalhar como PJ para uma construtora, mas a partir de 2016 eu toquei a vida como carreira solo. A empresa chamava Scarlassari Engenharia, mas como é muito difícil... Nossa bomba. Aí tu dá pausa e tu manda essa... Dá pausa? E a gente começa, ele começa terminando o que ele estava falando. Tá. Pode? Fala. Me perdendo, eu tava... Você falou que... A empresa era Scarlassari. A empresa chamava Scarlassari Engenharia, mas como é difícil falar Scarlassari Engenharia, toda vez que eu ia passar o contato, passar um e-mail, falar de onde era, o pessoal soletra para mim, soletra para mim. Putz, ficou uma situação complicada. Aí numa conversa com um parceiro, falou, cara, abrevi isso aí, né?
Foi SE, Escarlaçada Engenharia. Falei, mas fica seca, nossa, fica esquisito. Aí eu comecei a pensar, aí virou SCA, o início do meu sobrenome. Então, o S não é uma coisa, o C é outra, o A é outra. É uma sigla que é as 3 primeiras letras do meu sobrenome. Então, hoje é Escarlaçada Engenharia. É o nome social, né? O nome que está lá escrito razão lá. Social, e aí você tem um nome fantasia. Então, assim, razão social, nome fantasia é praticamente o mesmo. E de lá para cá eu comecei a trabalhar. A primeira obra, assim, que eu comecei foi com casas. Acho que todo mundo começa fazendo casa na vida, né? Como carreira solo. Aí tive a oportunidade de fazer uma reforma grande numa empresa que fabrica produtos alimentícios e farmacêuticos. Foi a primeira experiência assim com empresa que eu tive como carreira solo. E foi um desafio absolutamente grandioso para mim, porque até então não tinha nem pessoal registrado na minha empresa. Eu trabalhava com empreiteiros que eram informais. Então foi a primeira vez que eu registrei uma equipe no meu nome. Aí eu fiz um orçamento, eu fechei a obra e eu fiz de ponta a ponta. Isso foi em 2016. E de lá para cá, até hoje, eu dou assessoria para essa mesma empresa. Todas as ampliações dela eu faço também. E hoje eu sou responsável técnico da empresa também. Então, o meu nome está lá como responsável técnico das ampliações, das reformas e tudo mais. Então, foi o primeiro pontapé. E daí eu comecei a fazer algumas outras obras, algum barracão industrial, outras obras de reforma comercial, fiz reforma num banco, acho que foi a pior experiência profissional da minha vida. Sério? Um prazo apertadíssimo, você tem que trabalhar de madrugada, rapaz, foi triste. Mas enfim, sobrevivi. Mas depois eu também passei por algumas empresas que eu fiz prédio, fiz um hotel. O hotel também foi uma vivência absurda, porque eu não tinha experiência nenhuma em construir hotel. E o projeto que nós tínhamos foi meio que adaptado, então eu tive que aprender muito sobre como funcionava o hotel, todos os bastidores de um hotel para fazer a implantação da obra e depois entregar a obra mobiliada. Eu acho que foi um desafio. Nossa, e foi bonito. E tá lá entregue hoje bonitão. Vamos colocar? Dá para falar? Tá. É o Occitano, a parte hotel. Fica ao lado da Van. Foi eu que fiz. Eu trabalhava para uma outra empresa como gerenciador, mas eu que executei aquela obra de ponta a ponta. Todas as correções, adaptações e projeto foram feitas por mim e por todo mundo que trabalhava junto, mas eu que encabecei a obra de ponta a ponta. Também foi uma obra assim desafiadora, porque teve muitos pormenores no meio do caminho, muitas interferências, muitas mudanças, e tinha um grupo de investidores que cada hora eles queriam fazer uma melhoria, então tinha que fazer adaptações no decorrer da obra. Então foi muito bacana. E no final das contas ficou um projeto maravilhoso. Legal, tá lá, né? Tá lá, bonito, bonito, bonito. E aí, como é que é essa questão aí? Você tem 2 empresas desse ramo e cada um tem uma função diferente, como lidar com isso. E eu sei que você também mexe com essa parte também a parte de condomínio, né? Você ainda tem essa, não sei se é hobby, não sei se é legado. Conta um pouquinho dessa história aí. Vamos lá. A primeira empresa foi a SCA mesmo, né? E hoje está com 14 anos. E no comecinho, eu só fazia obras por empreitada, eu terceirizava os empreiteiros e depois eu tomava conta de toda a parte da execução. Eu não fazia compra de material, não fazia projeto, não fazia nada, eu só executava. Só que, voltando lá atrás, quando eu ainda estava na faculdade, a primeira empresa que eu trabalhei foi a construtora Ivan Montebello, em 95 a 97. E na época era a mais top, assim, era a empresa mais concorrida, mais bem conceituada, e tinha muitas obras em andamento aqui em Piracicaba e no Guarujá. E eu entrei para trabalhar no departamento de arquitetura, acredite. Então eu comecei a desenvolver projetos lá dentro junto com arquitetos. No começo era a Silvana, depois passou para o Walter. E o Walter foi um mentor assim para mim na parte de desenvolvimento do projeto, grandioso, um cara que eu devo muito, porque 90% de tudo que eu aprendi a pensar sobre o projeto foi com ele. E
E eu sentia falta disso, porque eu sempre fazia desenho para todo mundo, eu sempre fazia projeto, eu desenvolvia projeto. E quando eu comecei a minha empresa, eu fazia só a obra. Eu estava sentindo falta de fazer projeto. Aí eu comecei a ir buscando clientes que também precisavam de projetos. E acabei emplacando alguns. Então, no começo eu fazia a execução da obra e depois eu comecei a fazer projeto também. Então, eu ofereci um combo para o cliente. Eu desenvolvia o projeto, fazia o orçamento e, se fosse um orçamento adequado, eu executava a obra também, se estivesse dentro da capacidade de pagamento do cliente. Depois que eu fazia o projeto, eu auxiliava o cliente a fazer a compra dos materiais, locação de equipamento, contratação de terceiros, enfim. Então, quando a pessoa me contratava, ela tinha todo esse suporte da parte técnica. E ao longo do caminho, de todo esse tempo, né, quase 12 anos trabalhando dessa maneira, eu senti que precisava incrementar alguma coisinha, porque isso fazia falta para alguns clientes, que é toda a parte da gestão de suprimentos. É aí que nasceu a ABC. Oficialmente ela tem 1 ano, mas eu comecei a trabalhar a parte de gestão de suprimentos. Então, o que eu fiz? Eu acabei agregando 2 empresas de segmentos que andam juntos, mas distintos. Um que é a parte da construção, parte de projeto, parte técnica, e outra parte de gerenciamento. Então, assim, a ABC surgiu numa necessidade que o mercado hoje, né? imputou sobre mim. Você foi também enxergou isso, né? Então, foi uma visão sua. E aí acontece de você estar em 2 obras com 2 empresas? Sim. Acontece? Você tem contratos das 2 empresas? E sim, hoje eu tenho em andamento 4 obras de porte médio, 1 obra de porte maior, grande, e algumas reforminhas pequenas. Nas residências que eu faço e nas obras de menor porte, entra só a ABC na parte de gestão. Nas obras industriais, entra a ABC com a gerenciamento e a SCA com a execução. E na parte de obra, que é uma maior, eu estou fazendo apenas o projeto e o gerenciamento. Então, assim, há sim a possibilidade de entrar as 2 empresas numa mesma obra e elas não geram conflitos. E não gera também nenhuma concorrência interna, nenhuma deslealdade, nada. É tudo saudável. E tem sim, isso é comum acontecer. E às vezes até o cliente contrata dessa maneira, ele prefere. Maravilha. Faz a sua. Então, na área de projetos, quais os seus diferenciais dos demais concorrentes? Fala pra gente o que é o diferencial das suas empresas, das 2. Assim, quando a pessoa começa a pensar numa construção, seja ela uma casa, uma indústria, um prédio, seja lá o que for, ela começa a contratar vários profissionais. Um topógrafo para fazer um levantamento planealtimétrico do terreno, depois passa o levantamento para um arquiteto, o arquiteto desenvolve o projeto, aí ele busca um parceiro que é um calculista, elétrico, hidráulico e tal. Então ficam vários profissionais ilhados atendendo um determinado cliente. Quando eu parti para o lado do gerenciamento, eu unifiquei tudo isso. Então, eu faço a parte do pensar na obra, do projeto, eu faço o desenvolvimento da ideia. Eu estou desenvolvendo um loteamento, tem aproximadamente 2.500 lotes. É uma cidadezinha, um bairrozinho, né? Então, eu estou desenvolvendo. Então, o que eu faço? Eu dou a ideia. Eu sento com o proprietário, eu vou trocando ideia e vou esmiuçando. E a grande vantagem é que ele não tem que ficar buscando cada profissional para atender a sua necessidade. Ele busca tudo em mim. Porque então, junto a mim... Você acaba facilitando para eles. Exatamente, porque junto a mim existem vários outros profissionais que agregam o serviço. Então, a pessoa não tem que buscar um arquiteto, não tem que buscar um calculista, um projetista elétrico, hidráulico. Ele concentra tudo em mim e eu faço toda essa gestão dos projetos. Então, eu pego a necessidade do cliente. Por exemplo, eu estou com um projeto desenvolvido em Goiás, uma indústria grande pra caramba. Ela já tem uma sede aqui, eu faço muitas obras lá, na verdade, toda a ampliação eu que faço. E eles me contrataram para desenvolver o projeto deles em Goiás. Então, eu estou fazendo a parte do executivo,
que eu vou desenvolvendo todo o layout, todo o plano altimétrico, todo o pensar na logística da obra. E eu vou ter um calculista junto comigo para fazer toda a parte estrutural, uma pessoa que faz a rede de drenagem externa, parte elétrica, parte hidráulica. Então, todos os projetos concentrados em mim. E eu faço toda a gestão. E quando os projetos de terceiros chegam na minha mão, eu faço a compatibilização, que é o quê? Eu vou sobrepondo um projeto sobre o outro. Eu coloco o estrutural em cima da arquitetura para ver se não tem um pilar, por exemplo, sendo uma janela, numa porta. Se todas as vigas e pilares que são dimensionados atendem o projeto, não vai interferir no que foi pensado pelo arquiteto. Se não tem tubo de água, de chuva ou qualquer outro tipo de tubulação, interferindo na parte da estrutura, que é muito comum. Você vê erros, né, de engenharia. O cara, para descer um tubo de água, ele rasga a parede, corta uma viga, coloca em risco. Se tivesse contratado o Rodrigo, não teria esse problema, né, gente? Fica aí a dica agora, né? Então, e ele facilita para vocês. Esse é o grande diferencial dos projetos, que a gente concentra tudo, faz a compatibilização e entrega a pasta técnica para a execução da obra. Poxa, muito legal. É um diferencial mesmo, né? Parabéns. É uma coisa que tem surtido um bom efeito e está sendo bacana. Rodrigão, essa questão do gerenciamento técnico e administrativo, né? Pro contratante, como é que faz para... Como é que é para ele, né? Qual é o benefício para ele, né? Qual é o fruto que ele recebe tendo essa oportunidade? Bom, a primeira coisa que você escuta de uma pessoa que vai construir, fala, nossa, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter problema com pedreiro, com fornecedor, com empreiteiro, eu vou ter uma série de problemas no meio do caminho. Porque não é nada planejado. Toda obra dá dor de cabeça, isso é indiscutível, dá mesmo. Se alguém falar para você, eu fiz uma obra que não deu nenhum tipo de problema, de duas uma, ou ele não participou da obra ou ele está mentindo. Dá. Só que os problemas têm que ser sanados na hora que eles aparecem. Não deixar postergando para lá no final, quando a casa está pintada, ver que está dando infiltração, tem que quebrar tudo para fazer uma nova impermeabilização. Montar e fazer tudo novamente. Exato. Então, o que a gente faz nessa parte de gerenciamento? Qual que é o benefício do cliente? A gente desenvolve todo o projeto, compatibiliza tudo e deixa o projeto numa pasta técnica redondinha. Após isso, a gente faz um orçamento bem esmiuçado. O que vai gastar de mobilização, montagem de canteiro de obras, fundação, estrutura, alvenaria, revestimento, pintura. Então, a gente faz uma planilha completa e faz um cronograma físico e financeiro disso. Então, o cliente tem uma noção de quanto que ele vai gastar na obra e o quanto tempo ele vai levar para executar cada uma das etapas e o quanto que ele vai ter que desembolsar mês a mês. Então, isso é um planejamento físico e financeiro. E depois, isso é a parte da gestão administrativa. Aí entra a parte da gestão do gerenciamento técnico. A gente acompanha todas as etapas da obra, não só a parte da compatibilização do projeto, mas a gente entra junto com o empreiteiro ou com os funcionários próprios para fazer acontecer cada uma das etapas sem transtornos para o cliente. Então, a gente determina o cronograma, o prazo, e aí precisa dos insumos, que são os materiais, os suprimentos. Aí também a gente faz toda a parte de cotação, a gente monta as planilhas com vários fornecedores, e aí a gente vai definir o fornecedor para te fornecer o material. Pode ser um critério técnico para decisão, pode ser um critério financeiro, mais barato ou mais caro, ou um critério de parcelamento. Eu vou conseguir pagar isso em 15 vezes, não à vista. Então, a gente escolhe tecnicamente a melhor proposta, coloca na mão do cliente para que ele possa definir qual vai ser a melhor forma dele contratar esse material. E depois que ele definiu, a gente gera uma ordem de compras, onde está todas as tratativas comerciais, os dados do cliente, os dados da minha empresa e os dados do fornecedor. E ele fica comprometido a entregar de acordo com aquele documento. E também, depois que o material chega na obra, a equipe confere, depois que é conferido, é autorizado o pagamento. Então, não vai correr o risco do cliente fazer o pagamento do material e esse material não ter sido entregue na obra, por exemplo. Então, essa é a parte da gestão administrativa. Na parte de gestão técnica também de obra, a gente faz o controle de pagamento dos terceiros.
Então, começou uma obra, ele vai receber, a gente faz o contrato, né, com o empreiteiro, e ele vai recebendo mediante a execução do serviço. Então, ele não vai receber nada além e nada a quem. Então, ele vai receber exatamente aquilo que ele foi contratado para fazer e em cada etapa vencido. Então, também não vai correr o risco do proprietário ter pago 80% do serviço e ter recebido 50%, para não ter um desencontro do fluxo de pagamento. Então, essa também é a parte da gestão técnica que a gente executa na obra. E a gente também é responsável por fazer a obra ficar no esquadro, no prumo, alinhado e tudo de acordo com o projeto já concebido. Então, a nossa responsabilidade da parte de gestão e técnica administrativa é fazer com que o cliente fique tranquilo que o que ele está comprando está no melhor preço ou na melhor condição técnica e a pessoa que ele contratou para executar o serviço está executando de acordo com o projeto, dentro do cronograma e dentro do custo. Essa é a grande sacada da gestão técnica e administrativa juntos. Maravilha. Incrível. Olha só. Isso aí é uma construção completa, né? Uma construtora com 1001 utilidades aí. Para quem está querendo fazer uma casa, né, gente? Já chamar o Rodrigo aí. Né? E quais são as metas e os objetivos para os próximos anos? Bom, pela SCA, a gente tem alguns projetos maiores em andamento, que ainda estão em processo de aprovação. Então, entre uns 2, 3 anos, a gente começar a ter algumas obras, uns prédios maiores, um loteamento que ainda está no projeto. E pela ABC, é um pouquinho mais ambicioso, né? Hoje a ABC ela é regional, trabalha aqui em Piracicaba, tem obra em Piracicaba, Americana, Santa Bárbara e uma que vai começar agora em Limeira para a gente fazer a parte de gestão. Então hoje a ABC, por enquanto, ela é só nesse pequeno círculo, mas eu quero, depois que tiver formatadinho aqui, eu quero expandir para nível Campinas, depois nível São Paulo, depois nível Brasil. E esse é um planejamento para uns 5 anos. Então, estou estruturando tudo agora. Levar lá para o Rio. Então, estou estruturando tudo agora para que eu consiga, daqui uns 5 anos, conseguir atender nível Brasil. Com certeza, porque todo mundo tem problema, que nem você disse, todo mundo tem problema com construção. Seja qualquer tipo de construção, a pessoa tem problema. Em casa, apartamento, né? Enfim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não está na pauta e vai ser desagradável. É o seguinte, você sabe que muitas empresas do teu ramo se notabilizaram até negativamente com essa questão de obra pública. Você tem interesse e como fazer para não seguir o mesmo fluxo que essa monte de empresas aí acabaram indo, fazem trabalhos muito bons, mas alguns desses profissionais que estão lá dentro acabam se corrompendo. Como fazer para não seguir o mesmo caminho, ter um caminho diferente? Montanha, eu já trabalhei em empresas que faziam obra pública, várias empresas, e não é para mim. Assim, eu não faço hoje, não tenho interesse em fazer, eu nem vou atrás de licitação, de edital. É assim, não é todo mundo que é ruim, fique bem claro. Assim, não é toda a prefeitura, não é todo mundo que não é toda obra. Não é toda obra, não é todo mundo que tem os desvios de conduta, não é todo mundo, não é assim. Mas eu já participei de obras que eu vi a coisa acontecer. E eu participava das coisas ruins. Então esse também foi um motivo que eu pedi a conta de uma empresa, porque eu estava vendo que daqui a pouco estava eu lá no Fantástico, na cama escondida. Então assim, mas não são todas as empresas que fazem isso. E vai muito de quem está coordenando a empresa, né? Quem é o dono, quem é o gestor. Então, que não passa para as outras cadeias, né? Quem passou da liderança, todo mundo é pau mandado. Pau mandado. Todo mundo assim, tem que executar. De uma maneira geral, os acertos, como eu era engenheiro de obra, eu nem ficava sabendo dos acertos, o que tinha que fazer. Eu só executava e sabia que tinha as coisas no meio do caminho, que tinha os pedágios da vida, né? Mas eu não me envolvia diretamente nisso. Mas o percentual de corrupção hoje, por assim dizer, é alto. Foi e eu acho que vai ser muito difícil isso mudar. Se não mudar a mentalidade não só
O jogo em si, né? O jogo em si que você não vai conseguir fazer mudar os políticos. Não é só ele que tem que mudar. Tem que mudar toda a cadeia que vem de trás, porque o político só é corrupto porque tem empresários que são corruptos. Então não adianta só jogar a culpa na política. Se não tiver ninguém que forneça o dinheiro da propina, o cara não tem a quem pedir. Mas é aquela vantagem. Você me dá 10 porque eu te dou um 10%, um 5%. Então, essa troca do percentual que é ruim. Eu vou te dar um norte de números. Eu trabalhei numa empresa e a gente fazia obras públicas. E essas obras eram de escolas. E tinha um percentual de 5%. Que a gente sabia que isso ficava perdido. Para quem ia, não sei. Mas eu sei que tinha um pedágio de 5% para desviar. Agora, se você pega no montante geral do estado de São Paulo, 5% de tudo, é muito dinheiro para não ser revertido para a população, não ser revertido para outras finalidades mais nobres. Mas se perde no meio do caminho. Então, isso é triste. Isso não faz parte do meu ser, da minha essência. Então, por isso que eu nem vou atrás. Porque eu sei que se eu pegar uma obra pública, por exemplo, eu consigo executar, mas eu não sei se eu vou conseguir tocar, porque eu não vou participar disso. E aí vão dificultar a minha vida, eu não sei se vou ter sucesso. Então eu nem arrisco. E assim, eu estava fazendo análise, né, da empresa dele, até para dar um feedback para ele na questão do posicionamento dele, né, na rede social, em termos de busca. A empresa dele é a primeira na região. Se você procurar a construtora, né, a empresa dele é a primeira na região fazendo isso aí. E não seria, né, uma empresa tão importante se não tivesse essa modo operante que você tem aí de conduta, inclusive. Parabéns aí pela resposta, inclusive. Né? Tem alguma consideração para ele? Foi um prazer te conhecer, foi um prazer saber mais sobre você, sobre a sua empresa. E parabéns. Quantos anos de carreira? Bom, de formado eu tenho 24, mas de empresa são 14. 14 anos. Não é para qualquer um, né, Montanha? Com certeza. 14 anos. Com um trabalho incrível desse. Vai ganhar o Brasil rápido. Vai ganhar, daqui a pouco ele quer chegar no Rio de Janeiro. Mas daqui a pouco ele vai chegar pra fora. Tá pensando em Dubai? Viu? Cadê o Rodrigo? Tá em Dubai, tá montando lá, tá fazendo uma consultora. Fazendo aquele arranha-céu. Aquele arranha-céu. Qual foi o maior que tu fez? Qual foi a maior altura que tu fez? Olha, eu executei um prédio já de 22 pavimentos. Nossa. Né? Tinha 2 subsolos, o térreo e depois mais 22 pavimentos. Mas eu fiz uma reforma na fachada de um prédio. Ele tinha 89 metros de altura do piso. Nossa. Agora, eu não sei como é que é a legislação, a gente tem pouca informação sobre isso. Agora, você tem estrutura para fazer um arranha-céu? Tem? Tenho. Bora fazer um arranha-céu aqui em Piracicaba, então? Tecnicamente não me falta nada, só não tem a bala na agulha para tocar um prédio de um porte desse tamanho, mas... Então, mas assim, quando... a gente é leigo, né? Então vou perguntar do Beabá mesmo, o ABC, né? Que é o nome do ABC. O ABC. Como é que é feito assim? O pessoal quer existe um grupo de investidor que quer um prédio em algum lugar. Como é que é o trâmite todo? Bom, eu vou te falar do jeito que está acontecendo hoje. Eu tenho uma área que eu estou desenvolvendo um projeto, ela tem quase 15 mil metros quadrados, a área. Primeiro passo, eu faço um estudo para ver o que cabe ali. Então, eu fiz um estudo de aproveitamento, coube 320 apartamentos. Então, já o proprietário da AFA, vamos buscar um parceiro. E ele buscou um parceiro, e esse parceiro já sinalizou positivamente que ele vai entrar no negócio. Então, qual que é o próximo passo? Você faz um processo junto à prefeitura de certidão de uso de solo. Então, por que você faz isso? Você tem que ter um documento que ateste que aquilo que você quer construir está dentro da legislação. E se não tiver, você tem que fazer algum ajuste para ficar. Então, você faz essa certidão de uso de solo e lá ele te dá todas as diretrizes do que você precisa atender de norma de edificação,
para atender trânsito, ambiental, água, esgoto, de abastecimento. Então, você tem essa diretriz. Após a diretriz, você começa a desenvolver o projeto. Desenvolver o projeto, está lá atendendo tudo que tem na exigência das diretrizes da certidão de uso do solo, aí você coloca para aprovação. Aí, quando você aprovou, aí você começa a fazer os projetos que a gente chama de executivo, o estrutural, o elétrico, o hidráulico. Aí, depois, com esses projetos em mãos, você faz uma planilha orçamentária. Fez a planilha orçamentária, apresenta para os investidores e eles vão começar a fazer os aportes. Então, a partir disso, você tem que montar uma equipe de obra, porque sozinho ninguém faz nada. Então, uma equipe básica, você tem que ter um mestre de obra, que é quem que é essa pessoa, o mestre de obra? É a pessoa que tem já muita bagagem para entender de projeto, entender de lidar com os funcionários, com as equipes, entender de onde ele está, onde ele quer chegar. Então, é uma peça extremamente importante. E junto com o mestre de obra tem que ter um engenheiro de obra, que é a pessoa que vai auxiliar tecnicamente o mestre. Aí você tem que ter uma pessoa que cuida da parte administrativa da obra, porque a obra não é só concreto, ferro e aço e tijolo. Você tem muito documento para atender, documento de funcionário com norma, NRs daqui e dali. Então você tem um calhamaço de coisas para atender, de documentação, quesito de qualidade, controle, enfim. Então você tem um administrativo. E você tem que ter um almoxarife para tomar conta dos insumos que entra, que sai, para você não ter os desperdícios, o cara que controla o consumo. E depois você tem que contratar os empreiteiros, ou os funcionários próximos, para tocar cada uma das atividades. Fundação, estrutura, alvenaria, fechamento, elétrica, hidráulica, aí cada um na sua área de trabalho. Então, assim, se eu posso fazer isso pela minha empresa, posso, porque eu já fiz para várias outras. Então, não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso. Só para te dar um norte, eu estou fazendo um projeto em Goiás. Lá vai ter 12.600 metros quadrados de barracão, quase 60 mil metros quadrados de pátio, tanques de drenagem, tudo, balança rodoviária, uma série de coisas. E é o que eu estou encabeçando tudo. Só não vou executar a obra, porque hoje não tem estrutura para fazer em Goiás. Mas todo o suporte técnico da obra eu estou fornecendo. Mas você, será que nessa questão de migração para outros estados, outras cidades, inclusive, não é possível, de repente, agregar lá? Ou você realmente tem que ter pessoas de confiança que já passou por obra aqui para você poder ter segurança de pegar uma obra por lá? Assim, o que eu quero expandir para outros estados é a ABC, que é a parte mais de suprimento, toda essa gestão administrativa. Que você tem que fazer daqui. Exato. Remoto. Dá para fazer obras em outro estado? Dá, mas o deslocamento é complicado para mim hoje. Dá para estruturar, mas hoje eu não penso em fazer obras em outro estado. Eu faço obras na região. E essas obras que eu estou falando que a SA está pleiteando é na região. Então, obra em si, eu não penso em fugir muito da região de Piracicaba até Campinas. Mas a parte administrativa, toda essa parte de gestão, suprimentos, por exemplo, que é a ABC quem toca, essa aí não tem limite. Essa não tem fronteira. Se tiver que fazer a gestão lá na China, a gente faz também. Isso aí é... Muito mais que uma arranha-céu. Maravilha, maravilha. Então, Rodrigão, obrigado mesmo pela tua participação. Usando aquela câmera ali, você vai vender teu peixe. Como é que faz para te encontrar, teu site, teu telefone, teu arroba. Se lembrar aí, pode falar ali. Bom, vamos lá. Eu tenho as duas redes do Instagram da empresa, SCA Construtora e ABC Sup. Arroba SCA Construtora e arroba ABC Sup. O site da ABC é www.abcsup.com.br. O site da SCA é www.scaconstrutora.com.br. O meu pessoal também é Rodrigo. Desculpa, não. O pessoal é arroba Scarlassari, também tem lá. Pode. Rodrigo como? É Scarlassari só, arroba Scarlassari, SCARLASSARI. Mas estou lá disponível nas redes. Aqui vou dar um mimo aqui para você, que veio do Rio de Janeiro, Rio Doçuras, né? Depois você experimenta, faz o story e segue eles lá, porque tu vai gostar. Da próxima vez que eu vi, tu fala, Montanha, traz aí pra gente. Traz uma caixa, né? Maravilha, muito mais uma vez, cara. Cara, eu que agradeço cara. a oportunidade, muito obrigado viu? por me atender, por me escutar.
fico feliz mesmo. Maravilha. Mas não, isso aí vai dar. O pessoal aparece. Daqui a pouco vai começar a fazer mentoria. Vai começar a fazer Daqui a pouco ele vai deslanchar. Amanhã você vai fazer mentoria já. Sabe, só um adendozinho, um dos braços que eu penso em colocar pela ABC, a parte de treinamento. Olha que interessante. Porque hoje a mão de obra é muito desqualificada. Então, só que eu não penso em qualificar pedreiro e ajudante, qualificar mestre e encarregado. Porque eles sabem a parte prática, mas eles falham na parte teórica. E a teoria sem a prática não anda junto. E tu tem já fornecedor já de serralheria? Cara, eu conheço de tudo um pouco. Ó, o pessoal da serralheria tá ali. Serralheria Inóbita está ali já. Depois faz network lá. Sim, a Renove, só posso dar uma adendo? Eu acho que eu conheço a Rafaela desde que eu tenho uns 20 e poucos anos, cara. Foi uma amizade de mais de 10, 15 anos com ela. E ela montou a serralheria e todas as obras que eu consigo passar para ela, eu coloco ela para trabalhar junto. Maravilha. Mas eu não tenho assim, pela ABC, eu não posso ter fidelidade com o fornecedor, porque eu tenho que buscar o cliente. Então assim, você faz parceria com outro, eu não posso, eu tenho que ser isento. O grande destaque da ABC é que eu tenho que ser isento, porque eu não posso privilegiar um ou privilegiar outro. Aí vai naquela linha de trabalho que você estava falando. Justamente. Sobre a questão pública. Então assim, toda vez que eu monto um mapa de cotação, assim, sendo bem claro, eu coloco os 3 fornecedores e eu nunca vou abrir o preço de um para o outro para esse aqui está 10, faz por 9 para te fechar. Não. Claro que tem negociação que você consegue fazer o melhor preço, esse aqui é o seu melhor preço, você consegue fazer alguma coisa melhor. Então, eu negocio, mas eu nunca abro. Então, a isenção, mediante isso, está no meu site lá, que é uma coisa que eu fiz questão de colocar. A isenção de eu estar favorecendo um ou outro é o meu caminho, é o que eu zelo, é o que eu prego. Então, não tem como... me fecha comigo que te dou 10%. Se uma pessoa já faz isso comigo, eu já corto como fornecedor. Eu já nem vou mais atrás. Então, eu já tive pessoas que falaram, olha, fecha comigo que eu te dou 10%. Eu falei, cara, dá 10% para o cliente. É mais bonito, não para mim. Eu não ganho dinheiro assim. Eu ganho dinheiro trabalhando. Então, isso chama RT, reserva técnica. Não, para mim isso chama propina, não vale. Maravilha. Não, mas isso é uma coisa que eu prego. Bateu palma. Não, mas isso não devia ser diferenciado, devia ser comum. Infelizmente, Mas isso pela ABC, né, pela SCA também, eu não faço compras pela SCA. Mas pela ABC, eu faço isso, eu prego isso e eu zelo por isso. E todo mundo que fecha as ordens de compra comigo, todas elas passam por um processo de negociação. Não tem privilégio porque eu sou amigo de uma, esqueça, isso não funciona. Então, às vezes o cara fica chateado, porra, você não fechou comigo, eu falei, mas cara, não deu, o outro estava melhor. Então, a isenção é o caminho da ABC. Então, eu não tenho assim, um parceiro, se eu tiver que indicar um ou outro, eu até indico, mas quando eu tenho que fazer o trabalho de definição do fornecedor, obrigatoriamente a gente precisa e nós somos isentos. Pode encerrar. Então, pessoal, vamos encerrar agora por hoje aqui, né? Vamos passar por montanha. Dá aquele like maroto. Inscreve no canal. Se você tiver alguma pergunta pro Rodrigo que ele não tenha falado, que a gente falou sobre tudo, né? Falou um pouco sobre tudo aqui. Então, deixa aqui nos se comentários. tiver alguma dúvida aí, pode fazer aqui no comentário que eu vou passar para ele. E a gente traz ele de volta aqui para sanar essa, ou se não faz uma live. Faz uma live pelo Instagram para poder estrear ele também na live aí. Aplicativo vizinho, a gente faz uma live lá. Maravilha. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho.